Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está estudando hoje, cansado, desanimado, pensando em desistir, a história do Imparável desta semana é para você. A nossa convidada veio de uma infância de muita pobreza, criada na zona rural, em uma família que muitas vezes não tinha nem o básico. Teve dia aí que o café da manhã era água com açúcar queimado, só para dar um pouquinho de gosto, porque não tinha café. Teve dia que o almoço era arroz, feijão e um único ovo, dividido em 4 partes entre ela e os 3 irmãos. Mesmo assim, a mãe nunca deixou os filhos desistirem da escola e chegou a enfrentar o próprio marido para levar as crianças para a cidade, acreditando que a educação poderia mudar o destino de todos eles. Mesmo ouvindo que filho de pobre não chega a lugar nenhum, Graciele sempre estudou em escola pública, conquistou bolsa integral pelo ProUni em fonoaudiologia e depois passou à universidade pública para cursar direito, além da formação técnica em enfermagem. Anos depois, já adulta, trabalhando em plantões exaustivos e estudando ao mesmo tempo, ela começou a prestar concursos com apostila doada. Passou no primeiro, ainda um cargo inicial, mas não parou. Continuou estudando e mesmo quando tudo parecia dar errado, mesmo enfrentando perseguições do trabalho e uma batalha silenciosa contra a depressão, ela não desistiu. Foi nesse cenário em meio à dor e à fé que ela se preparou e conquistou o primeiro lugar em um dos concursos mais difíceis do estado de Rondônia, no Tribunal de Justiça, para o cargo ali da sua área de formação em fonoaudiologia. E hoje temos muito orgulho de dizer que Graciele está aqui conosco para o canal Imparável para contar a sua história e que ela foi e é aluna do GRAM, que é motivo sempre de muito orgulho. Graciele, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Feliz de a história. Teve momentos que, querendo ou não, a gente pensa em desistir, né? Mas eu sempre tive uma pessoa que me apoiou muito, que foi a minha mãe. Eu tenho uma família muito boa, né? E graças a Deus deu tudo certo. Estamos seguindo num caminho maravilhoso. Graciele, quando você se lembra da sua infância, qual a primeira cena que vem à sua mente? No interior de Rondônia, numa época em 1990, imagina, 1990, no interior de Rondônia, né? Numa cidade chamada Rio Crespo. Eu lembro de uma casinha de madeira muito pequenininha, que tinha, assim, o chão batido de terra mesmo, né, porque não tinha cimento nem nada, e nós tínhamos que morar nessa casa. Então eu lembro muito bem da rua cheia de pó, assim, era uma situação bem, bem ruim. Então, assim, eu acho que uma das primeiras imagens que me vem é essa casinha lá em Rio Crespo, no interior de Rondônia, em 1990, lá para trás, né? Então era uma situação bem, bem precária, né? Então, infelizmente, as pessoas passam por isso, né? Não é uma coisa que ficou lá atrás. Atualmente ainda acontece muito, né? Com muitas famílias. E eu acho que, assim como deu certo na minha vida, eu acredito que possa dar certo na vida de outras pessoas. A sua mãe era, era muito firme ali na ideia de que todos os filhos precisavam estudar. E era um desafio tremendo você conseguir ir estudar. Mas o que você enfrentava para conseguir chegar ali a uma escola, conseguir ter o mínimo de material para estudar, esse trajeto, talvez esses impedimentos que existiam dentro e fora de casa, como é que era isso? Então, quando bem mais jovem, né, bem mais novinha, assim, ensino elementar, tudo mais, aí a gente ia a pé ou às vezes de bicicleta, né? Quando foi mais para o ensino fundamental, a gente ia a pé, era muito longe, eu acho que dava uns 3 a 4 quilômetros, né? E a gente ia a pé,
Já teve época de ter enchente, a enchente quase levasse minha irmã e eu, mas a gente tinha que ir para a escola e voltar para casa naquela enchente. Já atravessei com água assim no peito do meu irmão e eu segurando ele ali para não cair no bueiro, então era bem difícil. Material escolar, eu lembro que na quinta série ainda, meu pai queria que a gente estudasse com um caderninho desse tamanho assim de brochura para 7, 8 matérias, né, na escola, então não dava, era uma coisa muito pesada, né. Mochila nunca viu, né, ou era um sacolinho de arroz ou era um saquinho de mercado para levar o material para a escola. Não existia esse luxo, né. Ah, canetinha, hidrocor, lápis de cor, nossa, isso nunca existiu na minha vida, assim, na infância, né, e claro que toda criança sonha, né, mas não tinha como, infelizmente a renda não era tão boa para esses luxos, né, na nossa infância. Sua mãe, mesmo assim, batalhava ali que tinha que ir para a escola, né? Não tinha essa, não tinha desculpa. Não tinha desculpa, não tinha essa de que tá chovendo, tá frio, não importava. Tinha que ir para a escola e pronto, né? Tanto que ela saiu da área rural justamente para a gente estudar, né? Que a gente morava nesse interior de Rondônia, né, em Rio Texto, e meu pai não queria vir para a cidade, né? E aí a gente morava nessa cidadezinha. Minha mãe veio para cá, eu era muito bebê ainda. Ela veio ali meio que ludibriou ele, né? Não, vamos passar um tempinho na cidade. Aí ele foi, aí deu 15 dias, ele queria voltar para a roça, né? E ela falou assim: não, daqui ninguém mais sai, porque agora os meninos vão estudar. E a gente vai ficar na cidade, porque todo mundo tem que estudar. Mas ele nunca acreditou muito em estudos, né? Ele falava: olha, filho de pobre não chega em canto nenhum. E a gente ouvia muito isso diariamente: filho de pobre não vai chegar em canto nenhum. Ainda mais a gente numa pobreza extrema, né? E minha mãe falava: pois eles vão chegar e eles vão estudar. E assim, eu acho muito bacana que minha mãe, ela não pôde estudar quando criança, né? Então ela não vem de uma cultura de pessoas que estudaram. Os pais dela não estudaram, a mãe dela não, todo mundo vinha de uma pobreza também extrema, de falta de conhecimento, né? E mesmo não tendo isso, ela queria que a gente estudasse, né? Porque ela tinha consciência de que o estudo pode levar você a algum canto. Então, mesmo não podendo estudar, ela queria que a gente estudasse, porque ela sabia que a gente poderia alcançar alguma coisa, por mais que a gente ainda não soubesse, né? E toda a vida, até hoje, ela ainda pega no pé da gente para estudar. Aí estão vindo os netos, os sobrinhos, e ela pega no pé de todo mundo ainda. Tipo, vai estudar sim, quero nem saber. E se não fosse minha mãe, com certeza a gente não teria chegado aqui. Minha mãe foi uma super guerreira, assim, em enfrentar meu pai naquela época, né, que mulher não tinha muita voz, ainda mais de uma família muito rígida que eu vim, né, então ela enfrentar meu pai para colocar a gente para estudar foi incrível, né, ela foi maravilhosa. Como é que os concursos apareceram na sua vida? Então, foi meio que do nada, assim, eu não conhecia os concursos, né, aí o irmão da igreja chegou e falou assim: olha, vai ter um concurso, você tem que fazer a inscrição e aí você faz a prova. Se passar, você vai ter um emprego. O emprego é bom, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Tudo bem. Assim, eu vou te doar umas apostilas para você estudar. E ele doou. As apostilas, eu acho que era dessa finurinha assim, né? Uma apostila de direito penal, uma de direito constitucional e uma de direito administrativo. E foi quando eu comecei a estudar, com essas 3 apostilas doadas por um irmão da igreja, que ele já tinha usado anteriormente. Então, tipo, não era uma apostila tão nova, né? Era uma apostila já usada. E eu estudei essas 3 apostilas assim o tempo todo. Eu não entendia muito o conteúdo, porque eu nunca tinha estudado, mas eu consegui decorar muita coisa. E estudava o dia todo aquelas 3 apostilas. E aí já tinha um conhecimento, né, da escola e tudo mais. E eu fiz o concurso, que foi o meu primeiro concurso em 2009, né, que foi para agente penitenciário. E passei, fiz academia e foi quando eu ingressei. Então, assim, fui a primeira da minha família a passar em um concurso, né?
E depois disso, toda a minha família foi conhecendo, né, esse mundo de concursos e foi estudando, e graças a Deus deu certo para mim e para os meus irmãos também, né? E também estudaram e todo mundo está. Você arrastou todo mundo, então. Mais ou menos isso. Na verdade, foi o irmão que arrastou nós tudo, né? Porque se não fosse ele, a gente também talvez não tivesse conseguido, né? Você é formado em Direito, fonoaudiologia e também tem formação técnica em enfermagem, né? Técnica em enfermagem. Por que você tem tantas formações distintas? Olha, eu acho que é porque eu não consigo parar de estudar mais. Eu acho que minha mãe mandou tanto a gente estudar, 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 que agora pegou o rumo e fui, né? E aí eu comecei a estudar, assim, fonoaudiologia, eu comecei cursando porque era bolsa, eu não tinha como pagar, né? Eu disse, não, vou cursar essa porque eu estou ganhando, né? E eu comecei estudando. O direito eu cursei porque eu queria ter um conhecimento a mais para fazer concurso. Aí foi quando eu fiz o vestibular, né, na federal, e aí passei, né, o vestibular não era o seletivo dele lá, que eu esqueci o nome. E aí foi quando comecei direito, já estava terminando fonoaudiologia quando eu comecei direito, mas assim, era bem pesado, porque eu fazia plantão no pronto-socorro, 12 horas, aí saía do plantão, ia para a faculdade e depois, às vezes, eu voltava para o plantão, né? Porque deu ali um pouquinho de tempo, voltava para o plantão. Às vezes eu dormia ali 3, 4 horinhas e voltava para o plantão de novo, então era um plantão em cima do outro. Eu já cheguei a desmaiar na faculdade porque não tinha tempo para descansar, não conseguia me alimentar direito. Então foi uma rotina bem pesada, mas concluí. Você assumiu como policial penal, começou a ter uma renda, uma estabilidade ali. E depois, o que veio? Quais outros concursos ali que você fez? E até mesmo, se você puder entrar em o, esse momento difícil da depressão, né, que aconteceu, Sim. como é que foi que isso ocorreu e quando, né? Então, o primeiro concurso foi para a Polícia Penal, né? Ele era agente penitenciário. E depois eu fiz para a Secretaria de Saúde, como técnico em enfermagem, porque eu conhecia quase todo mundo que estava dentro da cadeia, porque a minha cidade era pequena, né? E aí eles falavam, olha, eu vou lá na casa da sua mãe. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo vai matar minha mãe. Aí fiquei com medo. Aí eu fui e fiz o concurso para a área da saúde, né? Fui trabalhar na área da saúde. Depois fiz o concurso para fonoaudiologia, né? Que estou até hoje, foi em 2015. Aí depois fui fazendo outros concursos. Alguns eu fiz somente para teste mesmo, né? Só para não perder o ritmo, porque se a gente para, meio que dá uma esfriada. Então eu faço muitas provas para não parar de estudar, para ter uma motivação a mais para estudar. Então, vou lá, estudo, paro, né? Aí nesse período que que eu estou aqui, né, na CESAL, eu fiz um processo seletivo para a Força Aérea, servi na Força Aérea de 2022 até 2023. Aí foi quando eu passei num outro concurso, que foi de uma outra secretaria daqui. E nessa secretaria eu sofri assédio moral, respondi um processo administrativo que no final ficou comprovado que realmente estava sendo perseguida, né? E até pediram para abrir investigação pelos meus ex-diretores. E nessa época eu fiquei muito mal. Foi quando eu tive que pedir exoneração, porque eu não estava mais suportando a carga psicológica. Aí entrei em depressão, pedi exoneração, não conseguia trabalhar nem aqui na CESAL. E eu chorava muito, muito, muito. Teve um dia que minha mãe me encontrou na cama, assim, jogada. Eu já estava, acho que há 24 horas, assim, chorando direto. E eu... E eu lembro que eu orava e eu pedia a Deus para me levar, eu não aguentava mais. Eu orei assim, eu acho que a noite inteira, falando, Deus me leva, eu não aguento mais. Porque
a carga psicológica foi muito grande. E foi justamente nessa época que eu pedi exoneração, que fiquei em depressão por causa dessa perseguição toda. Aí eu pedi licença-prêmio daqui da CESAL e fiquei em casa 3 meses. E foram esses 3 meses que eu me dediquei, que eu comecei a estudar pelo Gran Questões, né? E eu estudei praticamente todas as perguntas que tinha ali da banca. Eu selecionei a banca específica, que seria do meu concurso, e eu li todas as questões, todos os comentários. Eram 381 questões, se eu não me engano, que eu li todas, li os comentários e eu estudava o tempo todo, porque eu não estudava só para passar no concurso, eu estudava para fugir da minha realidade, eu estudava para não chorar, eu estudava para fugir de tudo isso. Então, foram 3 meses em que eu estudei, mesmo com esse quadro psicológico, né, muito ruim, mas que para mim foi maravilhoso, porque apesar de tudo, eu sabia que eu tinha que ver outra coisa, sair daquele local, porque não estava bom, né? E foi quando eu estudei, assim, 3 meses seguidos para esse concurso do CJ. E graças a Deus deu certo, passei em primeiro lugar. Aí foi outra carga que quando eu fui fazer o concurso, eu não acreditava que eu fosse passar, porque eu estava concorrendo com os meus professores. Cara, isso não vai dar certo, né? Como é que eu vou concorrer com os meus professores? E deu certo, passei, mesmo concorrendo com pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, são inteligentíssimas, e foi, assim, um alívio, né? Na hora que eu recebi a notícia que eu não tinha visto, me mandaram um monte de mensagem, encontrei o pessoal do meu trabalho que veio, você passou, e aí foi incrível. Porque eu sabia que teria realmente a luz lá na frente, né? Eu tinha esperança e as coisas iriam mudar. E que eu não precisaria mais me submeter a um assédio moral somente por causa de um emprego, né? Que eu posso conseguir outras coisas. Então, apesar dos pesares, foi ruim, foi horrível, mas eu agradeço, porque se eles não tivessem feito isso, eu não teria estudado para o concurso, né? Então, apesar dessa dor, a dor me impulsionou a estudar. Então, eu não parei, apesar da dor. E eu fico extremamente grata por Deus não ter ouvido minha oração naqueles dias, porque realmente a coisa deu certo e tem esperança e a gente não precisa chegar a um extremo tão grande assim, né? Hoje você tem casa, carro, até chácara em conjunto com seus irmãos, né? Quando você para e olha de onde você veio, do interior, área rural, situação difícil, difícil até para ir para a escola, e percebe, né, aonde você conseguiu chegar, o que passa pela sua cabeça. Olha, às vezes eu paro assim e penso, tipo, eu estou vivendo o que por muito tempo eu orei, né? Então, não é tipo, eu vou alcançar. Eu estou vivendo o que eu orei há muito tempo lá atrás. Tipo, Senhor, eu preciso disso. E hoje eu estou exatamente vivendo as bênçãos que eu pedia naquela época, né? Então, apesar dos pesares de morar numa casa de tábua, de chão batido, de ter que dividir um ovo entre 4 crianças, né, que eram eu e meus irmãos, de não ter nem café para beber, né? Minha mãe queimava o açúcar e jogava água para dar um sabor. Eu lembro que eu odiava aquilo, mas eu não reclamava com minha mãe, né? E posteriormente ela falou, olha, eu só dava aquilo para vocês porque a gente não tinha nem café para tomar. Então eu fazia aquilo para que vocês pelo menos tivessem uma glicose para não desmaiar na escola, né? E vendo tudo que a gente passou e hoje poder dividir isso com os outros é maravilhoso. A gente andava 3, 4 quilômetros a pé para ir para a escola.
Hoje, todos os meus irmãos têm carro, eu tenho carro, moro em um condomínio fechado, casa com piscina. Todos nós temos chácaras. Eu tenho minha chácara, minha mãe tem a dela, minha irmã tem a dela. Então, tipo, nós temos 3 ou 4 chácaras. Temos as nossas casas. Então, é incrível. Não tem como a gente falar assim, olha, não vai dar certo. Porque deu certo. Eu vim de uma história de miséria. Não era uma história de pobreza, era uma história de miséria. E deu certo, os estudos mudaram a minha vida, mudaram a vida dos meus irmãos. Meus irmãos todos estudaram, passaram em concurso também. E as coisas só funcionaram porque a gente não parou, a gente estudou, a gente ouviu minha mãe, vai lá, estuda, que vocês vão conseguir. E nós conseguimos. Então, dá certo. Não acha que não vai dar certo. E isso não é história de agora, eu comecei a fazer concurso agora. Pode não dar certo em um, mas dar certo em outro. Eu já prestei, eu acho que uns 50 ou 60 concursos. Passei em uns 20 e poucos. Então, não passei em todos. Né? Então, horas que a gente passa em uns e não passa em outros, né? Mas o importante é ir tentando, vai tentando, a hora dá certo, né? O que não dá é para parar, para desistir. Aí não vai dar certo de forma alguma se não parar, ou se não tentar, né? E a sua mãe, como é que ela tá hoje vendo a vida que você e seus irmãos têm? Então, hoje minha mãe só fica em casa, né? Ela trabalhava, mas aí ela, por questões de saúde, né, ela parou. Ela fica na chácara lá, com as plantinhas dela, fica em casa e a gente fica com ela, visita também, né? E ela ainda estuda. Ela não pôde estudar, né, quando era criança. Ela foi estudar já adulta. E meu pai, vou falar mal do meu pai. Meu pai é vivo, tá? Mas tudo bem. Ele ia buscar minha mãe com facão na escola, com arma, né? Com espingarda, para que ela não estudasse. E ela enfrentou ele e ela estudou. Ela cursou direito. Ela estuda para concursos. Já passou em um concurso, né? Que era para agente de saúde, só que ela não quis assumir. E ela continua estudando, né? Então, apesar também de uma história muito sofrida da minha mãe, ela não parou de estudar, ela não só incentiva a gente a estudar, ela também estuda, né? E ela sempre pede, eu quero um curso para tal concurso, eu quero um curso para tal concurso, a gente vai só entregando para ela os cursos, né? E ela não para, ela estuda o tempo todo. Ela também enfrentou muita coisa, e venceu muita coisa e continua vencendo. Minha mãe é uma guerreira, assim, ela é maravilhosa. Qual o nome dela? Maria José. Maria José. Essa entrevista tem que ser dedicada a Maria José, né, Dona Maria José? Porque ela é a fundação dessas aprovações todas aí que você mencionou. Verdade. Ela que fez com que eu e meus irmãos fôssemos aprovados em todos os concursos que a gente já passou, porque se não fosse por ela, com certeza a gente não teria passado. Claro que às vezes a gente acha, que chatice, tá ali falando, vai estudar, né? Mas se ela não estivesse ali pegando no nosso pé pra gente estudar, não teria dado certo. Então, ainda bem que ela pegou no nosso pé, né? E deu muito certo. Antes da próxima pergunta, deixa eu fazer aqui um convite rapidinho, também um convite muito especial. O livro Imparáveis, que é um livro 100% social, uma obra 100% filantrópica, conta a história de alunos que tiveram a vida transformada pelo estudo e que hoje são servidores públicos. Pessoas como a Graciele, inspiração. E todo o valor de venda deste livro é doado ao Instituto Sai Pobreza, uma organização sem fins lucrativos, que fornece material escolar para crianças em situação de vulnerabilidade. Então, com apenas R$ 39,90, você se inspira, ajuda a mudar a sua realidade e também ajuda a mudar a realidade de outras crianças, e quem sabe pode ter um dia sua história contada aqui, na obra, nas próximas edições, ou no canal Imparável.
Então o link está no chat e também aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Bom, vamos seguir aqui. Graciele, para finalizarmos, né? Qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Talvez passando por um momento difícil, talvez alguém simbolicamente, vamos dizer, tomando esse açúcar queimado aí para ter um gostinho aí de melhor para a vida e mesmo assim enfrentando as batalhas. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir desse projeto de estudo, desse projeto de mudança de vida por meio do concurso público? Olha, não desista. Não importa se não deu certo hoje. Vai dar certo amanhã, vai dar certo depois. Uma hora vai dar certo. O que você não pode é desistir. Principalmente da sua vida. Não desista da sua vida, né? Por mais que seja difícil, por mais que às vezes bata aquela coisa ruim, não desista. E não pare de estudar, né? Lembre-se que lá na frente a gente colhe os frutos. Podem ser anos de preparação, né? Mas nada é do dia para a noite. Mas vale a pena estudar, vale a pena insistir. Eu saí de uma miséria, de uma vida horrível, realmente de miserabilidade. E hoje eu estou numa posição que muitos gostariam de estar. E tudo graças aos estudos. Se não fossem os estudos, eu não teria chegado aqui. Se não fosse o concurso público na minha vida, eu não teria chegado até aqui. Então, minha história começou a mudar desde 2009, que foi o primeiro concurso que eu passei com uma apostila doada. Então, não desistam, porque lá na frente você vai colher frutos. Tenha fé. Eu acredito muito. Graciele, muito obrigado pela sua participação aqui, pela confiança no GRAN. A gente se sente parte dessa jornada, sente que o mérito é todo seu, a gente sente que a gente participou um pouquinho dessa caminhada. Sempre bom ver o sucesso aí de alunos Brasil afora. Muito obrigado pela generosidade do seu tempo. Por nada, eu que agradeço por poder inspirar alguém mais à frente. Muito obrigada. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário. Assine nosso canal, clique aí no sininho para ativar as notificações. Para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. E caso prefira, ou caso queira acompanhar também pelo Spotify, nós estamos por lá. Imparável Cast, é só nos acompanhar, seguir ali as conversas, estão todas ali em formato de áudio para você escutar quando e como quiser. Até a próxima, quinta-feira, 19 horas. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.